E se eu te contar que existe uma locadora aqui no Brasil onde você pode pegar gratuitamente DVDs, Blu-rays e VHS? Pois é, e se eu te falar que é um projeto que vai além disso? Isso existe, isso é verdade, fica aqui que eu vou te contar. Pois é, galera, não é conto de fadas, não é mentira. Existe um local como esse aqui no Brasil, mais especificamente em Capim Branco, em Minas Gerais. É um projeto que é idealizado por André Serra, que também é um colecionador de VHS. Ele tem uma locadora lá nessa cidade e ele resolveu expandir esse projeto, ser uma coisa muito maior. E eu acho sensacional, porque a premissa, quando a gente pensa assim, já é fantástica, pessoal. É um espaço que, além de uma locadora, virou também um ponto cultural. E mais do que isso, virou um grande projeto cultural aí, que tudo parte como princípio, ali tem como princípio o cinema, os filmes, essa coisa aí que a gente ama tanto, né? Imagina você poder chegar num lugar onde você pode pegar os filmes em DVD, Blu-ray, VHS, você simplesmente pode pegar gratuitamente, levar para casa e assistir. Pois é, sem custos, é um projeto maravilhoso. E sim, tudo começou como uma locadora mesmo ali no final dos anos 90. E eu conversei com o André para entender melhor esse projeto, para ele me contar mais um pouquinho sobre, e perguntei para ele, né? Qual é a história desse projeto? Como é que começou? Como é que começou essa locadora? Conta pra gente um pouquinho aí, André. Muito bem, a locadora ela surgiu no dia 4 de setembro de 1999, há 26 anos atrás. Comecei, gente, com 100 fitas VHS, né? E naquela época, as fitas VHS, elas locavam muito. Então, o espaço foi crescendo. Eu tinha o endereço, né, o primeiro endereço na Custódio Alvarenga. E aí o espaço foi crescendo, porque eram muitos filmes que eu comprava por semana, alugava muito filme. E aí em 2004 nós mudamos para esse local aqui, onde está aqui hoje, que é um prédio histórico também, foi construído para ser o primeiro banco da cidade, tem uma arquitetura bem legal. E de lá para cá, né, eu continuei nessa luta aí pela videolocadora, pela questão da preservação dos filmes, sou colecionador. E em 2010 o negócio começou a cair, né, as locadoras estão fechando as portas e agora estamos em 2025 e eu ainda continuo aqui. Sou o último dos moicanos aqui da região, aqui de Minas, né, em Capim Branco, Minas Gerais. Pois é, galera, tudo começou como uma locadora, mas o tempo vai passando e a gente sabe, né, a locadora como um modelo de negócios padrão, mais geral assim, foi se enfraquecendo com o tempo e é óbvio que esses espaços sentem uma certa necessidade de mudar, de inovar, de tentar trazer alguma outra coisa diferente, né? E aí foi aí que André ele pensou em transformar essa locadora num ponto de cultura. Mas o que é exatamente um ponto de cultura? É um local onde você vai fomentar a acessibilidade das pessoas à cultura, aos filmes, ao cinema. E eu acho isso incrível, porque ele resolveu transformar essa locadora em um local onde as pessoas têm acesso gratuito aos filmes, DVDs, Blu-rays e VHS, mas também tem acesso gratuito a livros e sempre tendo como ponto central essa ideia do cinema. Hoje, gente, eu transformei esse espaço, né, num ponto de cultura, onde as pessoas podem pegar filmes gratuitamente, DVDs gratuitamente, também Blu-rays gratuitamente, e livros também. A gente tem um espaço aqui, a gente está criando a biblioteca para as pessoas terem acesso a livros. Lembrando que o nosso acervo é um acervo literário diverso, mas o foco é cinema, a literatura de cinema. E a gente vem tentando aí manter esse espaço por algumas leis de incentivo, como a Aldir Blanc municipal e a Lei Paulo Gustavo estadual, mas são subsídios que vão finalizar. Então, tentando, né, manter o espaço, que eu espero que perdure por muitos, muitos anos, que as gerações futuras têm que conhecer esse espaço aqui de videolocadora, que virou até como espaço turístico. As pessoas chegam de outra cidade, falam, olha, uma locadora, é um ponto de cultura, vem aqui, visita, tira foto, faz vídeo. Então isso é muito bem-vindo e é uma questão de preservação histórica dos filmes. E aqui, né, é um espaço vintage também, pessoal. Nós temos o fliperama dos anos 80,
com os jogos clássicos. Temos esse baleiro aqui dos anos 60. E o nosso ponto de cultura não é somente mídia física. E é um espaço, gente, que assim tem dado muito certo aqui no nosso município e que eu gostaria muito que continuasse, perdurasse, que as pessoas conhecessem, que as pessoas incentivassem, que as pessoas dessem valor, né? Porque a mídia física nunca pode morrer, pessoal. A mídia física está presente na história do cinema brasileiro, do home video, e é muito importante o ponto de cultura Omega Cine continuar aqui em Capim Branco. E isso é muito legal, né, pessoal? Porque você percebe que você fomenta o contato de pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com a mídia física. Mas só de você poder dizer, pô, aqui é gratuito, você pode vir, você pode pegar, como se fosse uma grande biblioteca municipal, vamos dizer assim, que você vai lá e você pega ali como você vai na biblioteca e pega um livro. Eu acho isso sensacional porque traz um pensamento, traz uma ideia de que a cultura também ela pode ser acessada de maneira livre, de maneira gratuita. E isso é muito importante, principalmente para uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso a alguns setores da cultura, algumas produções, algumas apresentações, alguns teatros, alguns museus, porque não tem dinheiro e também acha que certas culturas são muito elitizadas, é só coisa para gente rica. E projetos como esse mostram que não, a cultura pode ser acessível a todos. A pessoa vem, pega o filme, os adolescentes às vezes não conhecem o DVD, vem, pega o DVD. A gente tem o videocassete também, tem gente, às vezes tem aquela nostalgia de assistir um filme no vídeo, aí vem, pega a fita, leva para casa, assiste, devolve, traz os filhos aqui, os netos para poder conhecer, para poder ter essa experiência do que é a mídia física. E também, gente, os livros. Os livros têm sido muito importantes porque tem atraído vários estudantes para cá para pegar um livro. O livro às vezes que é de um filme e leva para casa para assistir, para ler, né? Os filmes para assistir. E tem sido muito bom, muito positivo esse projeto aqui do Ponto de Cultura Omega Cine, que está aqui na nossa cidade de Capim Branco. Claro que fazer uma coisa como essa não é fácil, pessoal, porque tudo tem custo, tudo tem dedicação de tempo, dedicação de dinheiro. Não é fácil fazer um projeto como esse, né? Então é sempre legal a gente tentar apoiar das formas que a gente consegue. Então André, ele até comenta que eles estão aceitando aí apoios de empresas e tudo mais, porque vai ajudar a manter esse projeto tão importante vivo. Galera, esse projeto não para só aí nessa ideia, nesse estabelecimento. O André também, ele tem uma Kombi do cinema, olha só, que é um projeto itinerário onde ele vai com a Kombi em localidades e ele exibe filmes num telão para a população ver, em espaços públicos, para a galera ver gratuitamente. Aqui é a nossa Kombi Cine, pessoal, o cinema itinerante, ao qual a gente coloca um telão aqui em cima do bagageiro, né, e se transforma no cinema itinerante. Em qualquer praça, em qualquer rua a gente chega e faz o nosso cinema, né, valorizando o cinema nacional sempre. E esse é o projeto da Kombi Cine, que é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo Estadual, mas daqui a um tempo vai acabar e eu vou ter que precisar de patrocinadores, vou precisar, né, de alguém que aposte nessa ideia, que a gente possa continuar a distribuir a cultura do audiovisual nas cidades, nas localidades onde não tem acesso ao cinema, onde não existe mais cinema de rua, né? A ideia é resgatar esses projetos com a Kombi Cine. O dia que tinha tudo pra dar errado, e deu errado, mas foi por isso que foi bom. Vocês não têm noção, a gente tava quase dando tchau, despedindo de todo mundo e pedindo desculpa. Hoje é Matos, hein? Bora lá! A gente foi até o distrito de Matos, em Capim Branco, para mais uma sessão do nosso querido Kombi Cine. Estrada de terra e a Kombi carregada, gente, estava tudo pronto. Segundo os próprios moradores, eles nunca tiveram aquilo na vida. Entendeu? Exatamente. Porque isso é homenagem, sabe? Que nós nunca tivemos. A energia estava fraca, o som não pegava, o telão não acendia. Foi um sufoco danado. Pra vocês terem uma ideia, quase que eu tive que socorrer meu amigo André Lau, eu quase que dei um treco, hein? O coração dele tava saindo pela boca. Tô falando com vocês tinham que estar lá pra ver. A gente tentou de tudo e no fim, a gente fez o que o brasileiro faz de melhor. Nós adaptamos. E aí começa o filme do Alto da Compadecida, um filme sobre fé, jeitinho e simplicidade, sendo exibido do lado da igrejinha, com o povo da roça em silêncio, olhando para a parede de uma casa.
Foi como se o filme tivesse voltado para as origens. O que era para ser só mais uma exibição virou cena de cinema. Fomos exibir um filme e acabamos vivendo ele. Se isso tocou o seu coração, compartilha, segue o perfil do Cultura em Rota, os nossos perfis pessoais, porque a gente não leva só cinema, a gente leva sentimentos também. Gostei muito e tomara que vocês voltem sempre. Eu acho isso incrível porque você dá acesso a muita gente que sequer foi no cinema. Ainda tem... Galera, é muito comum a gente ver muitas cidades com cinemas, mas tem muitos lugares no interior que não tem cinema. E muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ir no cinema assistir um filme num telão. Muitas pessoas só conhecem assim, a ideia de assistir um filme muitas vezes na tela do celular. E ver isso num telão, em público, com as cadeiras ali, com a galera indo assistir, você combinando com os amigos para assistir, muitas vezes você tem uma experiência de ver um filme com um som bom, com um telão, e ainda com essa coisa tão legal que é tudo montado a partir de uma Kombi ali. Eu acho que é um projeto sensacional e que dá essa oportunidade a muitas pessoas experimentar essa sensação de estar num cinema. Falar pra vocês, galera, eu venho da cidade do interior aqui da Bahia, né? Eu vim pra Salvador depois aí pra estudar na faculdade e tudo mais, e tô aqui até hoje. Mas na cidade onde eu morava não tinha cinema, não tem cinema até hoje. Então, galera, quando eu tinha a oportunidade de vir pra capital, às vezes nas férias e tal, vim para um passeio de final de semana e coisa do tipo, e eu tinha a oportunidade de ir no cinema, era muito, mas muito mágico, era muito diferente você entrar naquela sala completamente escura, ver aquele filme no telão, poder assistir um filme que estava ali saindo nos cinemas, em cartaz, em lançamento, sabe? Não ter que esperar a coisa chegar na locadora ainda, alguns meses depois. Era uma sensação mágica, uma sensação incrível. E é engraçado que até hoje ir no cinema continua sendo uma sensação mágica, é incrível, né? E ver isso poder ser disponibilizado o mais perto, o mais próximo da experiência de se assistir um filme no cinema, você trazer isso para alguns bairros, para alguns locais, isso é sensacional. Um projeto como esse acontecendo naquela época na minha cidade, que eu não tinha essa oportunidade de ir na sala de cinema, seria incrível. Eu acho que eu não perderia um filme sequer. Muito bem, para o ponto de cultura continuar, é necessário que a gente precise de subsídios para manter o espaço. E aí, gente, o que acontece? O nosso espaço aqui, ele já está aprovado na Lei Rouanet, porém a gente não conseguiu ainda uma empresa que tenha interesse em patrocinar. Lembrando que pela Lei Rouanet a empresa tem dedução fiscal no imposto de renda, né? A empresa ganha com isso, e em troca, né, patrocina projetos culturais para as cidades. E aqui em Capim Branco a gente precisa muito desse projeto, a gente precisa muito continuar. Então, se tiver algum empresário que queira participar, que queira patrocinar, é só entrar em contato aí no nosso Cultura em Rota. Bom, galera, é isso aí. Conheça o projeto aí, Cultura em Rota. Tá aí a página no Instagram, tá linkado aqui na descrição desse vídeo para você entrar, para você conhecer, para você seguir. E quem sabe você compartilhar e eles encontrarem aí pessoas que possam apoiar também financeiramente esse projeto aí. Vida longa ao projeto. E é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu, André, aí pela contribuição com o vídeo, por participar aqui, por trazer informações. E é isso aí, galera. Não esqueça nunca, o VHS vive!